Meu nome é Yara Fernandes Jesus e eu existo e sou importante. E é muito pesado falar em que as minhas piores transfobias foram contra as mulheres trans, sabe? Porque a gente já tá ali nesse inferno num país que mais mata mulheres trans e travestis. E que, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, é o país que mais consome pornografia de mulheres trans e travestis. Sabe? São dois hemisférios, assim, muito, assim, gente, que loucura. E, tipo, eu acho que, tipo, pelo menos, não é nem caso do contribuir em si, mas, tipo, assim, pelo menos isso ia deixar a gente um pouco mais tranquila se não houvesse essa rixa, sabe? Ai, você não é travesti de verdade, você é travesti de verdade, você tem um peito, você não tem um peito, você se hormoniza, você não, entende? E eu já conheci travesti que na época era travesti e ninguém podia falar o contrário, porque a pessoa se assumia travesti e tinha um pouco de barba, sabe? E quem ia falar que essa pessoa não era travesti, se ela se identificava assim, sabe? Hoje em dia essa pessoa é travesti ainda, sabe? E é sobre isso. A pessoa estava vendendo algo numa loja. Eu fui lá comprar, a pessoa me estranhou porque eu era travesti, sabe? Aí, mona, você não precisa saber o meu nome, sabe? Você não precisa saber o meu nome, você não precisa saber quem eu sou, você não precisa saber quem eu faço, você não precisa saber o que eu faço, sabe? Eu tô aqui para comprar um produto que você está vendendo, entende? E você vai perder esse produto justamente por faltar de respeito com uma travesti, sabe? Que é uma pessoa que vai estar comprando o seu produto como qualquer outra. No início, era muito difícil para mim, por exemplo, me assumir com a minha mãe. Mas não me assumir como travesti, mas me assumir como um homem gay. Porque era como eu me identificava na época. E nisso, lógico, tipo assim, muita gente esconde isso, né? E foi uma das questões, sabe? Eu escondi muito isso, muito tempo da minha mãe, sabe? Nem pensava que um dia eu fosse me transicionar e me identificar como travesti. Nessa época eu dançava e sempre gostei muito de dançar. O que eu mais gosto de fazer na minha vida é dançar. Minha mãe sabia que eu dançava e tudo mais. No início ela não gostava muito. Teve sempre um bloqueio assim, mas aí depois ela viu que era isso mesmo que eu queria e me apoiou, sabe? E aí ao mesmo tempo eu já estava com essa questão da drag, da americana. E eu não queria contar isso pra minha mãe, porque pra mim, a minha mãe não ia aceitar isso nunca, nunca, nunca. Quando eu contei pra minha mãe, eu já tava doida pra me contar pra minha mãe que eu era drag. Eu já não tava aguentando mais esconder, sair, maquiar na casa dos outros, e esconder salto, e esconder roupa, e tinha roupa que era enorme. E aí, eu falei, meu Deus, como é que eu vou esconder isso? Mas tava eu, minha tia e um amigo meu. Aí eu falei com meu amigo, falei assim, nossa, a vontade que eu tô agora é de ir lá fora e contar pra minha mãe. Aí ele falou assim, mas por que você não conta? Falei, não sei. Aí eu fui lá e falei com minha tia. Falei, nossa, tô com vontade porque minha tia já sabia. Eu já tinha uma intimidade maior com minha tia. Aí eu contei pra minha mãe que eu era drag. E aí minha mãe, eu já sabia, tal de americana, que não sei o que, nananana. E já sabia, já tinha visto meu perfil no Instagram. Quando eu comecei a me identificar como uma mulher trans, a minha mãe já me apoiava nessa questão da drag, sabe? Porque ela sabia o que eu tava fazendo, ela sabia que eu tava ganhando dinheiro, eu tava começando a trabalhar como DJ também. Então, tipo assim, eu já tinha conversado com ela e já falei, olha mãe, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Eu quero ser artista, eu vou ganhar dinheiro com isso e essas coisas. Quando eu comecei a me identificar como travesti, foi parecia que, tipo assim, que a drag não existia mais. Parecia que era outra questão que eu tinha que escalar um monte pra contar pra minha mãe, entende? E, nossa, parecia outra questão, mais barulhação ainda, porque não era só na festa, era todo dia que eu ia estar assim. E aí, teve um dia que a minha mãe teve uma conversa comigo, ela foi me xingar de alguma coisinha. E aí, nesse dia, eu tava com a cabeça muito cheia, principalmente com isso. E eu comecei a chorar. Aí a mãe falou assim, por que você tá chorando? Você tá escondendo alguma coisa? Eu falei, não tô. Aí eu não queria contar, porque eu tava com medo. Aí ela falou, por que você tá chorando? Você tá escondendo alguma coisa? Você tá escondendo alguma coisa? Já tem muito tempo já. Eu pensei que minha mãe ia surtar, alguma coisa assim. Aí ela virou pra mim, ela me explica uma coisa. Então agora você não vai sair de mulher só na hora que você for apresentar. Você vai sair todo dia.
Falei, e é isso, vou sair todo dia, vai estar todo dia maquiada, todo dia de saia, todo dia de calcinha, e é sobre isso. Então tá bom, me explica, senão eu não entendo. E aí, tipo, me deu um alívio, tipo, muito grande, sabe? Me deu um alívio muito grande, porque pra mim, tipo assim, isso ia barulhar a cabeça da minha mãe de um jeito, assim. Eu já tava pensando assim, eu já tinha planos de, meu Deus, se eu sair de casa, pra onde eu vou? Se minha mãe me expulsar, sabe? Por causa do medo, sabe? A gente sempre tem medo, tipo assim, de qualquer coisa. Uma mulher trans, travesti, ela sempre vai ter um medo. Ela pode estar na rua, ela vai entrar em algum lugar, ela vai ter um medo para entrar em algum lugar, sabe? Não só essa situação, não só uma situação de família, porque a situação de família, ela é tipo assim, um bônus ali sobre o que a gente passa quase todo dia na rua, entende? Tem pessoas que vão ser, tem família, né, que vão ser muito mais hard nessa questão quando uma pessoa virar e falar que vai transicionar, entende? A pessoa pode até bater, tipo assim, no próprio filho, entende? Já ouvi casos disso. A maioria, sabe, eu acho que sofre mais na rua do que dentro de casa, entende? Por exemplo, se uma mãe bota uma travesti na rua, sabe, ela vai sofrer muito mais na rua do que dentro de casa. Ela já sofre, sabe, justamente por ser travesti, entende? E, tipo, eu dou graças a Deus muito, agradeço muito minha mãe por, sabe, por minha mãe ter me aceitado, me respeita, entende? Porque senão acho que eu nem saberia o que eu seria de mim, sabe? Hoje em dia minha mãe vai nas minhas apresentações e essas coisas. E é tudo. Eu sempre gostei de balé clássico, eu sempre fiz balé clássico, desde 2015. O balé clássico, ele tem um padrão, né? Você tem que dançar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. É uma parte de um homem, é uma parte da mulher. E eu queria uma dança que, ao mesmo tempo, eu gostasse tanto quanto o balé, ou mais, talvez, mas que eu pudesse ser mais livre, sei lá, dançar outra coisa ali dentro, colocar alguma coisa ali dentro. E foi quando eu conheci o Vogue. O Vogue, ele é uma dança... A cultura ballroom em si, né, ela é muito extensa, mas temos... Dentro dela, a gente tem 3 estilos de dança, que é o Vogue Femme, o Old Way e o New Way. Você pode dançar ele com as bases dele, fazer só isso, e também você pode englobar, tipo assim, qualquer outra dança que você quiser, sabe? Você pode fazer qualquer coisa, porque ele é praticamente 30% base, 70% performance. Você vai ter um Vogue Femme, eu vou ter um Vogue Femme, fulano vai ter um Vogue Femme. E, tipo assim, a gente pode estar compartilhando os mesmos elementos, mas cada um vai ter um diferencial. Porque é sobre feeling, sabe? É sobre o que você está sentindo no momento. Entende? A gente pode ser realmente quem a gente quiser. A gente numa batalha de Vogue, a gente numa ball, né? Que é como a gente chama. A gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode performar o que a gente quiser. Começou a quebrar muita coisa na minha cabeça, sabe? Mesmo... Independente de eu já ser, por exemplo, uma pessoa LGBT na época, sabe? Eu não me identificava como uma travesti ainda no início disso. E porque na época eu falava, uma das coisas na época eu falava que eu nunca ia ser travesti na minha vida. E eu travesti, como assim, sabe? A primeira vez que eu entrei montada, eu comecei a fazer drag. Quando começou isso da americana, enfim, foi quando eu comecei a fazer drag. E a primeira vez que eu me montei foi num duelo de Vogue. E a primeira vez que eu ganhei um duelo de Vogue foi a vez que eu entrei montada. Nesse período, né, eu comecei a me ver como travesti, só que o que pegava pra mim é que nessa época as pessoas me conheciam já, mas elas me conheciam como americana. E a americana na época era drag. Nisso eu falei, meu Deus, eu preciso de um outro nome, além do nome da drag. Foi quando veio Yara, aí também alguns fatores para vir Yara, assim, também, sabe? Eu sempre tive essa questão na minha cabeça, tipo assim, não que um dia eu ia ser famosa, mas tipo assim, nossa, imagina se um dia eu for famosa. Independente se eu sou famosa ou não, sabe? As pessoas eu ainda sou travesti, sabe?
Porque quando as pessoas sabem que eu sou famosa, o tratamento delas mudam, entende? Mas aí, tipo assim, uma travesti famosa é sobre aquela questão que eu até falei, sobre a fala da Lorelai, sabe? Porque não é uma travesti, é tipo a Yara ali, entende? E a gente vai perceber que tá apoiando não quando você contratar a transexual para ser a babá. Você vai ter contratado a Vanessa. Ela é a babá do seu filho. A Yara é uma travesti, tá, mas é a Yara. Do mesmo jeito que fulana é fulana ali, e independente se é homem ou mulher, ciclana é ciclana, independente se é homem ou mulher, sabe? As piores transfobias que eu já sofri foi por outras mulheres trans. Sim. Não foi por, sei lá, um macho escroto na rua, sabe? Ou uma pessoa hétero, não. Foi por outras mulheres trans. Porque simplesmente, eu lembro disso até hoje, simplesmente um dia eu estava passando na rua e tinha uma travesti do outro lado, na outra esquina, eu esperando pra atravessar. E enquanto eu estava passando, ela virou pra mim e falou assim que eu não era travesti de verdade, simplesmente porque eu não tinha peito. Porque eu não tinha silicone. E entra, tipo assim, a questão, né, tipo assim, o que é ser travesti de verdade? Isso mexe muito comigo, sabe? Não pelo fato de tipo assim, pelo fato da transfobia em si. Porque isso eu passo por isso todo dia. Até choque, por exemplo, assim, teve uma vez que eu virei pra minha mãe, virei pra ela e falei assim, mãe, eu sofro transfobia todo dia. Minha mãe quase morreu. Porque o que eu falei com ela parecia que ela, tipo assim, parecia que eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu apanho na rua de transfobia todo dia, sabe? Parecia que eu tava falando isso. Porque, tipo assim, pra uma pessoa que não é trans, você virar pra uma pessoa que não é trans e falar com ela que você sofre transfobia todo dia, a pessoa vai assustar. Mas pra gente já é uma coisa tão normal que tem vezes que a gente ri disso. Por exemplo, no carnaval teve uma amiga minha que eu encontrei ela por acaso e ela tinha acabado de ganhar uma facada. Porque os mais de 5 bof parou e começou a bater nela, porque ela era travesti. Até mesmo se eu não fosse travesti. Mas a minha vida inteira eu fui ensinada que, por eu ser uma pessoa preta, eu tinha que estar impecável para me passar por vários lugares, entende? Mas, hoje em dia, essa questão racial ainda nem é a primeira. Porque a primeira, para mim, é a questão do eu ser travesti. Porque eu posso ser preta ou branca, as pessoas vão assustar por eu ser travesti. Um dos meus maiores medos é entrar no banheiro de um shopping e ser retirada dele. Igual eu vejo na televisão que acontece com outras travestis, sabe? Eu não saberia o que eu iria fazer nessa situação. Eu não sou muito de falar. Eu sei me expressar com o meu corpo, eu sei me expressar com a dança. As pessoas podem não conseguir ler aquilo que eu estou passando com a dança, sabe? Totalmente igual é a minha vivência, porque cada uma tem sua bagagem de vida, mas, tipo, é o ir com medo, sabe? Porque senão eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Porque hoje em dia eu entendo que a minha vida é tipo uma montanha-russa. Não só a minha, né? Mas é uma montanha-russa. A gente tem que afundar para subir.